Os senadores aprovaram ontem a emenda à Constituição que limita poderes individuais dos ministros dos tribunais superiores do Judiciário Nacional e, em consequência, dos desembargadores estaduais e federais. Embora tenha sido aprovada ontem à noite, para valer, a decisão do Senado terá que ser confirmada pelos deputados federais em 2 votações. Só após as 2 votações na Câmara dos Deputados e, se favorável à tese do Senado, é que a emenda constitucional será promulgada. A matéria motivou muitas especulações e causou um certo constrangimento entre ministros do Supremo Tribunal Federal, integrantes do governo do presidente Lula e senadores. Na verdade, aqui mesmo no programa nós falamos em várias oportunidades sobre essa medida, essa proposta de emenda à Constituição. E dissemos inicialmente que ela gerou um certo constrangimento entre o Poder Executivo, o Judiciário e, é óbvio, o Legislativo. O Executivo não tem nada a ver com isso. A iniciativa é do Legislativo, a conclusão do processo não precisa do Executivo, porque a emenda à Constituição ela será promulgada, se aprovada. É coisa só do Legislativo. Deveria envolver apenas o Legislativo e o Judiciário, que é a outra parte. Desde o primeiro momento, nós nos posicionamos a favor da emenda. Por que nos posicionamos a favor da emenda? Porque o Judiciário abusa em certas ocasiões. Essa questão das liminares, as liminares são imprescindíveis. De repente, você tem um direito que está sendo ameaçado e você tem que recorrer ao Judiciário para uma medida liminar que suspenda aquele abuso, que pare aquele abuso, garanta o seu direito. Mas o que tem acontecido ultimamente é que você vai ao Judiciário pedir uma proteção, pedir uma medida liminar, e essa medida liminar tem como efeito a paralisação do processo. O juiz, o desembargador, o ministro concede a liminar e senta em cima dos autos, o que significa dizer que a ação fica parada até quando ele bem entender. E não é para ser assim. O direito da pessoa que vai lá reclamar e que precisa de uma liminar é para ser sanado naquele momento. E a liminar tem que ser examinada também imediatamente para saber se ela deve prevalecer ou não. E isso não pode ficar a bel prazer de uma pessoa só, de um juiz, o juiz de primeiro grau, de segundo grau ou do Tribunal Superior. Também não é crível se aceitar que o ministro do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, um ministro, só ele, tenha a autoridade para dizer que uma lei terá os seus efeitos suspensos. A lei, para ele, é inconstitucional. Ora, quem tem que decidir isso é o plenário do tribunal, não é um ministro só. Uma lei é feita depois de uma ampla discussão entre os deputados e os senadores, isoladamente, cada um na sua casa. A Câmara discute, vota, aprova ou não, o Senado discute, vota, aprova ou não. Então, se aprovou, é uma lei que tem o apoio, o aval dos deputados. Os deputados, Câmara dos Deputados e senadores, Senado Federal. Consequentemente, tem o apoio do Congresso Nacional. Não é crível, repito, que um juiz chega e diz, não, essa lei é inconstitucional. Pode até ser, mas quem tem que dizer isso é a Corte.
são os 11 ministros. Aí sim é uma decisão judicial que se há de respeitar de qualquer maneira, goste ou não. Mas o ministro chegar e torna-se efeito um ato do presidente da República. O presidente da República representa a maioria do povo brasileiro. O presidente da República, qualquer que seja ele, só será eleito se a maioria do povo brasileiro quiser. Então, a maioria do povo brasileiro quis que ontem era o Bolsonaro, hoje é o Lula. A maioria quis que ontem fosse o Bolsonaro o presidente, que hoje é o Lula o presidente. Então, um ato do presidente Lula não pode ser desfeito por apenas um ministro do tribunal. Realmente estapafúrdia. Então, essa decisão do Senado Federal é correta. Demorou muito, porque, não sei porquê, mas os políticos brasileiros têm um medo absurdo do juiz, da justiça, como se ele tivesse sempre errado. Quem deve ter medo da justiça é quem erra, é o criminoso, é o réu. O réu condenado, não é o réu em investigação, não. Ou atribuindo-se a possibilidade de que o sujeito seja realmente um criminoso. Quem deve ter medo da justiça são essas pessoas. Nós, outros cidadãos, temos o dever de respeitar o Poder Judiciário. Respeito e temor são duas coisas distintas.